Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, quando nós pensamos em Brasil, normalmente, né, associamos a esse Brasil de origem portuguesa que nós conhecemos, né, a nossa cultura, a nossa sociedade, nossa língua, né, a língua portuguesa, as nossas leis, valores e conceitos, certo? Porém, existe um Brasil anterior à colonização portuguesa. Óbvio que não se chamava Brasil, não é? Mas já haviam pessoas, já havia uma sociedade aqui na onde hoje chamamos de Brasil. Quem são essas pessoas? Quem era esta sociedade? Bom, eu vou deixar esse uma imagem para vocês, essa daí, que vocês vão ver alguns dados curiosos, né? Vocês estão vendo ali no ano aqui nessa coluna escrita ano, ela vai de 1500 a 2010, certo? E ao lado tem chamado população índio litoral e população índio no interior e total. O que são esses números? É a quantidade de pessoas que residiam no Brasil, que habitavam essa terra, que, lembrando de novo, ainda não se chamava Brasil. Certo, então, em 1500, como vocês estão vendo aqui, havia 3.000 pessoas no Brasil, 3.000 indígenas morando no Brasil. 3.000 não, desculpa, haviam 3 milhões de indígenas morando no Brasil. Em 1570, ou seja, 70 anos após isso, 1.200.000. É menos da metade, portanto, certo? 1.200.000 indígenas. Um século depois, 700.000. Depois aqui, em 1825, 360.000, 200.000. Até que chegou no século XX, em 1957, e tínhamos 70.000 índios. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, a população da cidade de Campinas é de mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de habitantes. Sorocaba, também aqui no interior de São Paulo, tem por volta de 800.000 habitantes. Quer dizer, chegamos a um ponto em que a população indígena era menor do que de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Bom, claro que depois começou a haver um crescimento, não é? Um crescimento na população indígena. Em 1980 passaram a ser 210.000, foi aumentando. Em 2010, 817.000 e hoje existe por volta de 900.000, né? Os censos que nós temos. Esse crescimento, esse restabelecimento das populações indígenas se deve principalmente ao trabalho de instituições como a FUNAI, por exemplo, o Instituto do Índio. São instituições criadas exclusivamente para ajudar e auxiliar o povo nativo do Brasil. E isso, campanhas de conscientização, não antigamente era muito comum índios não serem considerados cidadãos, né? Eles não eram considerados nem pessoas direito. Então é muito comum você ouvir relatos de índios sendo assassinados, sendo estuprados. Então é muito. Foi os 500 anos de colonização portuguesa no Brasil, né, de 1500 até os dias de hoje, foi muito difícil para essa população. É tão difícil a ponto de nós, né, cidadãos deste Brasil oficial, desse Brasil de origem portuguesa, quando pensamos em índios, né, em indígenas, a gente tende a colocar todos eles no mesmo grupo, né, achar que são todos a mesma coisa, o que não é. Não é? Desses índios existem várias e várias
nações indígenas no Brasil, várias etnias indígenas, e cada uma delas tem seu próprio modo de vida, tem muitas vezes diferentes religiões, possuem diferentes idiomas, inclusive, tá? Eles não falam todos a mesma língua, cada nação tem sua própria cultura. Bom, de um modo geral, os nativos, eles vivem em habitações coletivas, não é? Né? E eles compartilham as casas deles, que podem ser chamadas ou de ocas ou de malocas, certo? E geralmente ela é feita de madeira e de palha. Esses locais costumam ter costumam ser grandes e vivem muitas pessoas lá juntas, né? É uma casa compartilhada. E também não possui divisões, certo? Não possui questão de quarto, por exemplo. Não existe um quarto, um cômodo, uma cozinha, uma sala, igual são as nossas casas. Não. É um espaço único, certo? E várias pessoas moram lá juntas, né? Bom, então assim, oca ou maloca é o nome da casinha, o nome do local onde ele vive. O conjunto dessas ocas, ou seja, várias ocas, forma uma aldeia. Então, um conjunto de ocas é chamado de aldeia. O conjunto de aldeia chamamos de tribo, certo? Então, várias aldeiazinhas ali, mais ou menos próximas, chamamos de tribo. E o conjunto de várias dessas tribos é chamado de nação, certo? Então, quando nós falamos sobre essas diferenças entre indígenas, entre a cultura, entre o modo de se trabalhar a terra, o modo de se viver, estamos falando de diferenças entre nações. Cada uma dessas nações tinha suas próprias diferenças, certo? Bom, mas quem são esses indígenas do Brasil? E eles se encontram principalmente na região norte do Brasil, certo? É, como que eles vivem? Algumas aldeias, algumas tribos, algumas nações, aquelas que estão mais dentro da floresta amazônica, eles vivem da caça e da pesca. Aqueles cujas suas tribos foram tomadas pela cidade, eles vivem em geral pela ajuda da FUNAI, de doações e da venda de artesanato e de produtos que eles consomem, como apitos, penachos, colares e etc. Bom, pessoal, agora eu quero que vocês me respondam essas pequenas perguntinhas, tá? Nós vamos abordar esse assunto de novo na próxima aula, tá? Isso aqui foi só uma introdução do que nós vamos trabalhar, tá? Primeira, quais as principais diferenças entre as sociedades indígenas e a sociedade que nós vivemos? Qual a principal diferença? Certo? Observando esses mapas, quais diferenças vocês notam? Tá? A população indígena atual é de pouco mais, não, desculpa, é de pouco menos de 900 mil pessoas. No momento da colonização era de mais ou menos 5 milhões. Por que você acha que ocorreu esse declínio na população indígena? Por que você acha que eles reduziram tanto em número? Você acha que o Brasil seria diferente sem a presença dessa colonização portuguesa? O Brasil seria diferente se não tivesse sido um dia colonizado por uma outra nação? Se apenas as nações indígenas vivessem aqui? Eu quero que você comente um pouco sobre o que você acha que mudaria e queria que você, depois de responder, você fizesse um desenho que ilustrasse melhor o seu ponto de vista. Certo, pessoal? Bons estudos e até semana que vem.